happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, sweet Jesus walked. When Jesus walked, oh, well, he walked. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 When Jesus washed, He washed my sins away. oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and we rejoicing every day. Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça do Senhor, ela alcance cada um de nós que aqui estamos. Que a graça do Senhor, ela alcance você aí na sua casa, onde você está. Que essa verdade libertadora do Senhor, ela vá de encontro ao seu coração. Que seu coração esteja aberto e receptivo para que o Senhor, Ele tem para fazer hoje nas nossas vidas. Eu creio que hoje o Senhor, Ele tem para nós um culto espetacular. Assim como tem sido todos os cultos. A palavra dEle é boa, a palavra dEle é perfeita. A palavra dEle ela liberta todos os corações. E eu convido você agora a declarar que Ele é o nosso libertador. Jesus é o nosso grande amor. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Se você pensa que você veio aqui porque você quis, você está muito enganado. Você veio aqui porque o Senhor te atraiu. E é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. É a Ele que eu convido você a entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Tua graça me envolve, me fortaleço em Ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de Ti. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de Ti. Eu sou
coração a Ele. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti, não sei de mim, mas de ti, e pensar mais e mais longe o mundo ele possa ver. Eu sei que tu és libertador, se tu és meu guia por tudo que sou, eu quero só ti. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu amor e o seu carinho conosco. Vamos declarar: Deus está perto de nós. Aleluia. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Então declare: Deus está perto de nós, só que o seu amor reina, o seu amor. Sua graça nos salvou, só que o seu amor reina, o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Adore! Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Adore a Ele! Deus está perto de nós, só que o seu amor reina, o seu amor. Sua graça nos salvou, só que o seu amor reina, o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Declare: não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor.
Louvar ao Senhor é tão bom, traz felicidade, traz alegria ao nosso coração. E é com essa alegria que eu convido você a dizer que Ele é o mais forte. Não há outro igual ao nosso Deus, nada se compara a Ele, absolutamente nada.
tu és adorado, para sempre tu és exaltado, Jesus. Nós escolhemos não olhar para as circunstâncias, mas sim adorar o teu santo nome. Oh Jesus, a ti toda a honra, toda a glória. Ressuscitou, ressuscitou. A glória a Ele. Sobre a sua dor, exalte a Ele. Diga só vocês, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cante mais uma vez, igreja. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, aplauda Ele, aplauda o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O Senhor merece, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, aplauda, aplauda Ele. Seja exaltado grandemente, Jesus. Nós estamos aqui pelo Senhor, nós estamos aqui pelo Senhor. Só Tu és digno, só Tu és digno. Só Tu és de todo louvor e de toda adoração. Incomparável és o nosso Criador. Incomparável és meu Criador. Tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar. Prostrado a ti, eu vou te adorar. Diga isso a Ele, Ele é incomparável. Oh Jesus, Tu és lindo. Incomparável és meu Criador. Tão grandioso
invencível, glorioso, tu és digno, santo. Diga. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único. És Rei dos Reis. Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno, santo. Exalte a Ele. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único. Rei dos reis, maravilhoso, invencível, Diga mais uma vez, és eterno. glorioso, És eterno. Diga, és eterno. és eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único. Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez, és eterno. És eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único. Rei dos Reis. Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso, tu és digno, santo. Tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Estamos aqui porque Ele é digno, Ele se tornou digno, Ele nasceu digno, se Ele esvaziou a si mesmo, assumiu forma de servo, e Deus o exaltou, foi obediente até a morte, morte de cruz, porquanto Deus o exaltou, e o colocou no mais alto lugar, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, para que todo problema, toda tempestade, toda enfermidade, toda escassez se submetam a esse nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Davi, o enviado do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onisciente, Onipresente, o Salvador de todos nós, Cristo. Estamos aqui, Jesus, para mais uma vez declarar que Tu és digno e santo e amado nosso. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. A Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória. Que seja mais uma noite espetacular na Sua presença. Que a Sua palavra entre nos nossos corações de uma forma que não entrou até hoje. Que a revelação hoje seja muito mais além do que nós imaginávamos. E que saiamos daqui como o Senhor determinou que vivêssemos, como mais do que vencedores por meio do Senhor. Não pelos nossos esforços, mas pela fé que temos em todos os esforços, em todo o trabalho que o Senhor realizou em favor das nossas vidas. Honra e glória exclusivas a Ti, Jesus, no Teu nome. Amém, e amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção você ter vindo. Que bom que estamos aqui juntos, unidos no Senhor, na graça, na palavra.
E Deus tem algo espetacular para nós. Quantas crianças, adolescentes, criancinha de colo, nós temos um berçário, né, que passa o culto, transmite o culto ao vivo lá dentro. Então você pode ir, mamãe, papai. E eu quero aqui agradecer, né, nós estamos transmitindo pelo YouTube. Eu acho que depois que acabar essa fase de rodinha, de tênis de rodinha, as crianças vão ter que reaprender a andar. Amém? Porque só desliza, não sabe andar mais, só desliza. Mas, né, pessoal, a gente tem recebido lá do Ceará, diz que tem uma turma lá, eu gostei, falou assim, pastor, nós somos uma turma aqui reunido que ama a graça do Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida. Pessoal de Brasília, quem mais? Porto Seguro, Itália, Portugal. Essa semana recebemos uma notícia de um irmão que está se convertendo através de culto, através da palavra, lá em Portugal. Olha que bacana. Isso é fantástico, né? O Zé Aurélio com a família lá na Itália, o William lá no Japão. Então, assim, é fantástico essa ferramenta de espalhar o Evangelho, de levar a graça do Senhor aos 4 cantos desse mundo. Amém? E o que Deus tem para nós hoje é maravilhoso, sabe? Ele foi ajeitando tudo dentro do meu coração, da minha cabeça, e eu fiquei maravilhado com o que Deus me ensinou hoje, que eu quero, debaixo da graça dele, repartir com vocês. Amanhã, hoje é domingo, amanhã é segunda, é feriado, porque é o dia do trabalhador, ou o dia do trabalho. Então amanhã existe um dia de descanso por causa de um trabalho, por causa de um trabalhador. Então nós podemos chegar à conclusão que o trabalho ele gera um descanso. Amanhã é um descanso natural, amanhã é um descanso físico talvez, mas o que eu quero falar com vocês hoje, que Deus encheu meu coração, é a respeito do descanso, de um descanso diferente que Ele tem para as nossas vidas. Não é o descanso de ficar à toa e não fazer nada, mas é um descanso de segurança, um descanso de conforto, um descanso de, sabe, de ser sustentado, de ser protegido, de ser guardado, um descanso que não traz medo, mas não traz ansiedade, ao contrário, traz segurança, traz paz. É o descanso de um trabalhador, como um pai, um trabalhador, uma mãe trabalhadora, que trabalha em favor dos seus filhos, para promover aos seus filhos segurança, conforto, promover uma herança para eles, para que eles não precisem trabalhar como você trabalhou, mas que eles possam receber dessa herança e não começar do 0, mas pode começar lá do 5 para o 10, do 6, do 7, começa lá na frente já. É esse descanso que Deus tem para as nossas vidas. E nós vamos hoje aprender como entrar no descanso de Deus. Amém? Um negócio fantástico. Porque a Bíblia fala, nós vamos ler depois, daqui a pouquinho, a respeito do povo de Deus que não entrou no descanso. E fala por que eles não entraram no descanso. E nós que somos muito espertos, cheios do Espírito Santo, nós vamos aprender por que eles não entraram e nós vamos começar a entrar ou desfrutar cada dia mais desse descanso. Amém? Nós não podemos esquecer que Deus, Ele é um Pai. E Ele deseja cuidar de cada um de nós como filhos. Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já recebeu, aceitou o que Ele fez por você naquela cruz, a morte de Cristo para perdoar o seu pecado, a ressurreição de Cristo para te manter salvo, perdoado, justificado, inocentado, aprovado, aceito diante de Deus. Você que já se batizou, quem crer e for batizado será salvo. Então para você existe uma promessa, existe não só um céu prometido, mas existe também uma terra prometida. A Bíblia relata isso desde o início, desde quando Deus se manifestou na terra, desde quando a terra foi criada e Deus chegou e olhou, a terra estava sem forma, vazia, trevas, tudo bagunçado. Deus chegou e começou a colocar as coisas em ordem. Eu já preguei sobre isso, do caos à ordem de Deus, do caos a uma vida plena. E Deus começou a organizar tudo aquilo por quê? Ou para quem? A Bíblia fala que Deus ele colocou luz, Ele ajeitou aqui, separa a água, terra, sol para lá, lua para cá, estrela, árvore começa a produzir, animal começa a nascer, peixe nadando, ave voando, e Deus foi produzindo tudo isso, e no 6º dia Ele criou o homem, ou seja, Ele produziu tudo isso para o homem. Deus trabalhou em função da criação dele. Ele criou tudo isso para Adão. Depois que tudo estava pronto, Deus cria Adão. Deus cria Eva de Adão e os coloca no jardim do Éden para administrar, para se beneficiarem de todo o trabalho de Deus. Então, desde o início da Bíblia, desde o início da criação, nós podemos entender que esse é o desejo de Deus. Ele trabalha a nosso favor.
Porque Ele quer ser não Deus, Ele quer ser Pai das nossas vidas. Você que é pai, você que é mãe, você trabalha em favor da sua família. Você promove então um descanso, você provê um descanso, não um descanso de não fazer nada, mas é um descanso de conforto, um descanso de segurança, um descanso de promover um bem-estar para a sua família. Deus é dessa forma. E depois que Deus criou tudo isso, criou o homem, Adão pisou no tomate, o negócio não deu certo, Ele não desistiu. E Ele continuou interessado no homem, passaram-se alguns anos, e aí Deus, escolhe ali Abraão, depois Isaac, depois Jacó vira Israel, que Israel é o nome, Jacó vira Israel, Israel é o povo de Deus, é a terra de Israel, é o povo escolhido de Deus, lá atrás, em primeira instância foi esse povo, e Deus sempre quis tratar com esse povo, tratar desse povo, não é com esse povo, Deus sempre quis cuidar do povo dele, da família dele. E nós sabemos da história depois no finalzinho ali, aí tem Jacó, e Jacó morre, e um dos filhos de Jacó chama-se José, e José é vendido pelos irmãos e vai para o Egito, e ali Deus abençoa a vida de José, e coloca ele no mais alto posto, só abaixo de Faraó, mas a Bíblia também diz que depois eles se esqueceram de José, e entraram outros faraós, e depois chegou um tempo de escravidão. E 400 anos ou 450 anos, o povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava escravo, e Deus como um pai nunca quis isso para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você gosta de ver seu filho cativo no meio de pessoas ruins, ou em drogas, ou em más influências, ou num relacionamento que não é bacana, envolvendo com pessoas que não são corretas, cativo às vezes numa escola que não passa de ano, cativo às vezes numa enfermidade. Ninguém gosta, nenhum de nós gostamos de ver o nosso amado nessa condição. Então a grande proposta de Deus era que o povo de Deus fosse um povo livre, fosse um povo liberto. Semana passada ou retrasada, que foi a Páscoa, então existiu aquela condição do que eu vou libertar o meu povo, eu vou libertar o meu povo, do meu jeito. E não foi através dos esforços dele, não foi através das obras deles, mas foi através do sangue de um cordeiro, que o povo de Israel foi morto. Através da carne do cordeiro, o povo de Israel se alimentou e eles partiram para uma nova vida. Isso eu preguei, acho que foi semana retrasada, E o que eu quero falar com tudo isso? Que Deus, Ele sempre quis tratar da minha vida e da sua vida como um pai cuida dos seus filhos. Como uma mãe cuida dos seus filhos. Deus, Ele sempre trabalhou em favor das nossas vidas. Deus sempre fez para promover descanso para as nossas vidas, para promover conforto para as nossas vidas. Hoje vivemos numa terra que a gente não fica preocupado se a terra está rodando mais rápido ou mais devagar. Nós não preocupamos se a terra ela está mais próxima do céu ou não. Nós não nos preocupamos, o sol está esquentando demais, eu não vou dar conta, não. Deus foi criando as coisas e ajustou ali, termostato no sol, essa temperatura, baseado nessa distância, é uma temperatura agradável, amena para o meu povo. E vai ter dia mais quente, vai ter dia mais frio, e vai ter chuva, e vai ter terra, e vai ter tudo. Deus, Ele promoveu tudo, Deus, Ele proveu todas as coisas em benefício do homem. Nós não podemos esquecer disso. Nós vivemos num conforto, é tão bacana isso, que os seres humanos, a raça humana, todos nós desfrutamos dessa criação de Deus, desse trabalho de Deus, e tem um caminhão de gente que não reconhece Deus. Tem um caminhão de gente que acha que existe uma mãe natureza. Não existe mãe natureza, existe um Deus criador. Amém? Deus quis fazer assim. Então, isso é tão interessante porque todos nós, a raça humana, desfruta de um trabalho de Deus sem mesmo saber que Deus fez isso. Ou melhor, sem reconhecer que Deus fez isso. Mas apesar disso, e ainda desfruta disso, se beneficia de toda a criação de Deus. Deus, Ele sempre quis beneficiar o seu povo. Ele sempre quis favorecer o seu povo. Pensa você como um pai, você deseja o que? Não é beneficiar o seu filho, não é favorecer o seu filho, não é porque ele é bom, não é porque ele tirou notas boas, não é porque ele está fazendo tudo direitinho que você o ama, que você deseja favorecer a vida dele, beneficiar a vida dele.
Você faz todas essas coisas porque ele é teu filho e ponto final. Mas ele está dando trabalho, aí parece que o pai quer fazer mais ainda para ver se ajeita a vida do filho, porque talvez, nossa, será que eu errei? Na onde será que eu falhei? Porque o amor é incondicional do pai em relação ao filho. Amém? Nós não podemos esquecer isso. Que no dia em que nós nascemos de novo, preguei sobre isso sexta-feira, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus que você e eu nascêssemos de novo, dele e para ele, através de Cristo, no dia que você aceitou o que Cristo fez por você. A morte e a ressurreição de Cristo em favor da sua vida, você se tornou agora filho. A teologia diz que isso é salvo. Eu não gosto de termos teológicos, eu gosto do que a Bíblia diz. Eu sou filho de Deus. Eu perdi um Deus e ganhei um Pai que me ama incondicionalmente, que me favorece incondicionalmente, que deseja que a minha vida dê certo, que deseja que a minha vida prospere em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os sentidos da minha vida. Deus, como um pai, deseja que eu, como um filho, que a minha vida vá muito bem. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, zoe em grego, que é vida eterna, mas que também vocês tenham vida em plenitude, vida abundante. Eu também desejo dar para vocês não só um céu, eu tenho um céu prometido, mas eu também tenho uma terra prometida. Eu tenho o céu sem esforço algum e eu também tenho uma terra abençoada. Eu também desejo que vocês sejam vencedores nessa terra. Eu também desejo que vocês tenham vida plena nessa terra. Eu desejo que vocês tenham saúde, que vocês tenham paz, que vocês tenham dinheiro, que vocês tenham uma qualidade de vida abençoada nessa terra. Por isso que ele chama de terra prometida e não de céu prometido. Amém? Quando ele pega o povo de Israel e como esse povo começa a sair, eles tinham um alvo, a terra prometida. Deus tinha falado para Abraão, 450 antes do povo sair, eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. O que é uma terra que mana leite e mana mel? Quem que mana leite? A vaca. É trabalho do homem ou da vaca? Da vaca. O mel é produto, é esforço do homem, é trabalho do homem ou é trabalho da abelha? A terra, então, a terra prometida que mana leite e mel é uma terra de graça. O que é graça? É um favor imerecido. O que é um favor? É algo, não é, favor não é recompensa nem salário. Favor é dádiva, é dom. Eu quero te dar isso. Eu quero te favorecer, mas não precisa, mas eu quero. Eu não mereço, mas e daí? Eu quero fazer isso na sua vida. A terra prometida era uma terra onde tudo estava pronto. Era uma terra criada pelo Senhor, onde algumas pessoas que já estavam habitando ali a terra de Canaã, os habitantes de Canaã, eles já tinham construído tudo. Deus fala assim, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, casas apaineladas, casas já estão mobiliadas, vocês vão tomar água de poço que vocês não cavaram, vão comer de plantação que vocês não plantaram, vocês vão bater a picareta no chão, é cobre, bateu no outro lugar, é bronze. Vocês vão viver numa terra favorecida, vocês serão favorecidos por mim. E a única coisa que esse povo tinha que fazer, eles não fizeram, mas nós vamos fazer. Amém? Olha esse texto aqui. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, né? Está falando, o subtítulo é o grave perigo da incredulidade. Diz assim: assim como proclama o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras, a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração dessa geração, a geração incrédula, não é do povo inteiro, mas daquela geração, o coração desses está sempre se desviando e não reconhecem os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, esses jamais, essa geração, esses incrédulos, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, falam um com o outro aí mutuamente todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, na fé que depositamos nele desde o início. Por essa razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Olha esse versículo, concluímos. Desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenham sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Olha o motivo. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. O que são as boas novas? O que Deus fez em favor do povo. Boas novas significa evangelho. Qual que é a boa notícia? Cristo morreu por você. Deus construiu, Deus fez, Deus tem uma terra prometida para vocês. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Amém? Essa é a conclusão. Por que aquela geração que ouviu do favor de Deus, que ouviu que existia uma terra prometida, por que eles não entraram? Porque eles foram desobedientes. Entenda uma coisa, a desobediência é fruto de incredulidade. Da mesma forma que fé é fruto, que obediência é fruto da fé. A fé, a raiz fé gera obediência. E uma raiz incrédula, de dúvida, gera desobediência. Por que eles não entraram na terra prometida? Eles ouviram as boas novas. Por que eles não desfrutaram daquilo que Deus tinha feito para eles, estava literalmente agraciando a vida deles, estava dando para eles? Por que eles não tomaram posse daquele lugar? Por que eles não entraram nesse lugar? Por que eles não entraram nesse descanso, num conforto? Por que eles não entraram nessa segurança de Deus? Porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé. Tá, pastor, e aí? É muito bacana. Essa semana eu passei uns 2, 3 dias em cima desse texto, porque eu queria aprender isso. E quando a gente quer aprender, Deus nos ensina. Amém? Porque ele é pai, eu sou filho, ele quer ensinar a minha vida, ele quer me ensinar, ele quer ensinar os caminhos dele, ele quer ensinar a palavra, ele quer revelar a palavra dele para mim. A Bíblia diz que houveram 2 motivos, dois pontos muito cruciais nessa caminhada. Quando o povo de Israel, Deus separou, Moisés separa 12 espias e fala assim, vai lá e dá uma olhada. Para vocês terem a garantia de que a terra que eu estou falando para vocês é top. Números capítulo 13 fala sobre isso. Os 12 espias foram e eles olharam e viram e falaram assim, a terra maravilhosa, cidade grande, fortificada, né? Eles trouxeram uvas, diz que a uva era tão grande, o cacho de uva, que era um na frente, outro atrás, uma vara, um nas costas do outro, e um cacho de uva desse tamanho, romãs e figos, e falou assim, a terra é muitíssimo boa. E Deus falou o quê? E aí quando eles trouxeram isso, os 12, 2, Josué e Caleb falaram assim, vamos que é bênção, Deus falou que vai nos dar, vamos lá tomar posse disso. Mas 10 falaram assim, não, que jeito que nós vamos? Vocês não viram os gigantes? Josué e Caleb falaram assim, tá, tudo bem, existe gigante, mas e daí? Deus falou que ia nos dar. E eles ficaram com os olhos nos gigantes, ao invés de ficar com os olhos na palavra. Eles optaram por andar por aquilo que eles estavam vendo, ao invés de andar por aquilo que eles criam, que eles tinham ouvido de Deus. Essa foi a primeira contenda. E foi por causa dessa desobediência, 40 dias. Deus falou, vocês ficaram lá 40 dias olhando.
tem um julgamento para os incrédulos, para essa geração, não para todos, mas para a geração incrédula. Irmãos, não estamos falando de salvação eterna, estamos falando de uma salvação nessa terra, de uma terra prometida, de uma qualidade de vida abençoada nessa terra, que Deus preparou para todos nós que somos filhos. Amém? 40 dias olhando, para cada dia 1 ano, para que toda essa geração morra no deserto e não entre. Por que eles desobedeceram? Porque eles não creram. Amém? Teve um outro ponto, que esse foi o que Deus fechou, que eu falei, fantástico isso. E eles caminhando no deserto, pensa num povo chato, canseira, enjoado, tudo estava ruim, tudo estava difícil, o dia estava quente, reclamava, o dia estava ruim, fechado, reclamava, estava com saudade das comidas lá do Egito. A gente comia pepino, comia melão, comia peixe, comia nada, era escravo, mas que comia o quê? E onde já se viu que pepino e jiló e cebola é coisa boa? E chuchu, pelo amor de Deus, com um trem desse. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eles estavam com saudade de coisa que... Misericórdia. Se fosse pelo menos nossa saudade daquele churrasco que a gente fazia, que esse peixe assado desse tamanho, mas não. Irmãos, o povo murmurando, o povo resmungando, o povo andava assim, por que Deus nos tirou desse lugar? Não era muito mais fácil a gente morrer lá no Egito? Porque lá a gente tinha pão com fartura. Que pão com fartura? Vocês eram escravos. Vocês não tinham liberdade nenhuma. E o povo resmungando, e o povo murmurando. E teve um dia que teve lá, Números capítulo 20. A Bíblia fala que eles estavam com sede, e Deus falou para Moisés, Moisés, fala para a rocha, e a rocha vai dar água. E Moisés já estava cansado daquele povo, Moisés dá 2 varadas na rocha. A rocha, mesmo ferida, ela jorra água para o povo matar a sede. Mas teve uma questão, olha isso daqui. Números 20, capítulo 12, diz assim, contudo disse Yahvé, Deus, a Moisés e Arão, visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra, à vista dos filhos de Israel não fareis entrar essa comunidade na terra que lhe dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou a sua santidade a eles. Meribá significa contenda, significa conflito, significa teimosia, significa Deus falando vai para lá e o povo teimando com Deus. O que significa a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé? Eles ouviram a palavra, mas eles contenderam com Deus. Eles ouviram uma palavra e eles viram os gigantes. Mas Deus nunca tinha falado que não tinha gigante. Quando Deus falou para Abraão, vocês vão entrar na terra do Eveu, do Jebuseu, do Cananeu, do Eteu, não sei do que mais. Já era a terra dos gigantes. Eles sabiam que existiam. Deus falou, a terra é fantástica. Eles foram lá e trouxeram o fruto da terra e realmente era fantástico. Por que eles não ficaram com essa palavra? Por que eles não atrelaram fé à palavra que eles ouviram? Quando eles foram nessa passagem aqui em Meribá, eles mais uma vez contenderam com Deus, ou seja, Deus falando uma coisa e eles teimando com outra. O que significa então uma palavra? A palavra que eles ouviram não foi unida à fé, não foi acompanhada de fé, não foi atrelada à fé. Como é que a fé vem? Romanos capítulo 10. A partir do versículo 11 diz assim, conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado, falando de Jesus. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Israel não tem como se excusar, se desculpar. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o Evangelho. Eles ouviram as boas novas como nós ouvimos.
Nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem, quem creu na nossa pregação? Verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Como que eu sei se eu tenho fé? É simples. Eu tenho contendido com Deus ou não? Eu tenho teimado com Deus ou não? Se eu não tenho teimado com Deus, significa que Deus está falando, vai, eu estou indo. Se Deus está dando uma direção e eu estou seguindo essa direção, eu não estou contendendo com Deus. Se a palavra de Deus diz que Jesus se enfermou para que eu fosse curado, eu estou falando de doença ou estou falando de cura? Se eu estiver falando de doença, essa doença não sai, essa dor não sai, eu já tomei remédio, o médico falou que é para o resto da vida, e o médico falou isso, e o diagnóstico é esse, isso não tem solução, isso não tem cura, isso não tem... Eu estou contendendo com Deus. Como é que eu quero entrar no descanso de uma terra prometida de saúde se eu continuo contendendo com Deus? Ouvi a palavra que Jesus cura, mas eu tenho falado outra coisa a respeito da cura. Amém? Você está entendendo o que é contender com Deus? Você está entendendo o que é a palavra, as boas novas, acompanhada de fé? O que é fé? Fé é falar o que Cristo fez. Fé é declarar os benefícios da cruz. Fé é viver pela palavra. Não é viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, ou por aquilo que eu penso. Por que eles não entraram no descanso chamado Terra Prometida? Porque apesar deles terem ouvido a palavra, as boas novas, de algo que Deus tinha feito em favor da vida deles, eles escolheram viver da forma que eles estavam vendo, que eles estavam sentindo, da maneira com que eles estavam pensando. E aí eu parei e falei, Deus, quantas vezes eu já contendi com o Senhor? E a gente às vezes, ai Deus, você não vai fazer nada? Cadê você, Deus? Mas a minha palavra, a palavra que eu tenho ouvido, não é a mesma palavra que tem saído da minha boca. A palavra que eu tenho ouvido, Jesus, coloca para mim por favor, Rejane, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Existe uma graça, existe um favor, existe um trabalho de Deus em favor das nossas vidas, pois conheceis a graça, a favor que eu não mereço, de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Essa é a boa nova. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a palavra que nós temos ouvido. Ela está acompanhada de fé? Pastor, como é que é esse negócio de acompanhar da fé? Você está ouvindo, o que é que nós lemos lá? Quem ouve, crê e fala. Como é que você foi salvo? Você ouviu que Cristo morreu por você, você acreditou nisso e você falou. Romanos 10, 9 diz o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é que eu fui salvo? Confessando pecado? Não, eu fui salvo confessando Jesus. Você e eu, nós queremos sermos salvos de quê? Do que você quer ser salvo? O que você quer tomar posse? O que Deus fez por você e para você, que está no contexto da terra prometida, que no tempo da graça é chamado reino de Deus? O que já foi feito por nós, que nós ainda não nos apropriamos? Apesar de estarmos ouvindo, nós temos falado. Isso é fé. O que nós temos ouvido? Jesus, sendo rico, se fez pobre por me amar, porque Ele tem o melhor para a minha vida, porque Ele quer que eu tenha uma vida financeiramente próspera. Ai, pastor, estou falando de dinheiro. Deixa eu perguntar uma coisa para você, ô benção, pai e mãe. Você quer que teu filho se dê mal na vida? Você não paga faculdade, não paga curso, não rala para o teu filho? É trabalho teu para beneficiar seu filho. Você não quer que teu filho tenha dinheiro? Ele, como pai, quer que você e eu também tenhamos dinheiro. E ele proveu algo, graça. Uma coisa é trabalho,
outra coisa é a graça. Uma coisa é salário, recompensa. Trabalhou, no final do mês tem salário. No final do mês tem recompensa. Mas existe também uma graça. Existe também um favor. Existe também um desejo de Deus em enriquecer a sua vida. O que nós temos falado? Nós temos falado mais da crise ou de Cristo? Pastor, porque a crise está aí, eu sei. Cristo está na onde, meu irmão? A crise está aí, Cristo está lá? A crise que está lá e Cristo está aqui, ó, dentro da minha vida, dentro do meu coração. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, em vós. Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. O nosso coração está cheio de quê? Das boas novas, do Evangelho, da terra prometida, do que Deus fez por nós? Ou o nosso coração está cheio das notícias da Globo News e dos WhatsApp da vida e das outras coisas, das conversinhas, de colega de trabalho, de patrão, de notícia disso e daquilo? Do que seu coração está cheio? Deus, será que não está havendo contenda? Deus falou, vai, e os olhos estão, o quê? Mas vai, que jeito? Vou tomar posse, que jeito? Olha, nós somos... O povo de Israel falou assim, nós somos igual um gafanhoto perto deles. Eu sempre brinco, eu falo assim, mas que espias, mais safado esse também, né? Porque espião, ele não é visto, é o 007. Ele vai lá, faz a missão, faz a obra e vaza, ninguém viu. Será que esses espias eram tão sem vergonha que eles viram? É tão interessante que os gigantes não os viram, mas eles falaram assim, nós éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Quem falou isso para vocês? Irmão, o que você está ouvindo? Porque aquilo que você ouve vai ser aquilo que você vai passar a crer. Por isso a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, não é pela palavra de Deus, integralmente não. Essa fé que nós estamos falando hoje, é uma fé baseada no que Cristo fez. É a fé baseada na obra consumada de Cristo. É a fé de um Cristo que morreu para me perdoar para sempre. Por que eu falo para sempre? Porque eu me tornei filho. E o dia que eu me tornei filho, filho obedece, mas tem dia que desobedece, e vou falar nesse contexto. Não tem problema nenhum. Pastor, você que é pai, você que é mãe, o teu filho, quando ele desobedece, ele deixa de ser filho? Às vezes tem umas consequências ruins para ele, que às vezes respinga até em você. Mas deixa de ser filho? Não deixa, não. Então essa história de salvação, de perder salvação... Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos mudar essa pergunta, vamos mudar esse termo. Uma vez filho, filho para sempre. Amém? Não é assim que você trata o seu filho? Tomou bomba, meu filho. Fez coisa errada, meu filho. Me desobedeceu, meu filho. Filho pródigo. Gastou, desperdiçou, descambou com tudo. Quando voltou para casa, voltou que jeito? Como filho. Foi recebido pelo pai como filho. Ralou, comeu o pão que o diabo amassou. Mas voltou para casa e foi recebido como filho. Entenda que você que aceitou Cristo, você que recebeu a obra de Cristo, você recebeu a filiação, você foi adotado e agora você passa a ter os mesmos direitos de um filho legítimo. O teu pai, ele trabalhou para que você tivesse herança. Por isso que o Salmo 103, eu não me canso. Coloca para mim, Regiane, por favor, antes do Salmo, coloca o Isaías 53, 11. Capítulo 53 de Isaías começa falando exatamente naquilo. Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou naquilo que nós falamos? E ele diz aqui, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, Jesus. Ele verá o fruto do trabalho penoso da alma dele, o trabalho foi dele. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu não preciso mais carregar peso de pecado, porque no dia em que eu aceitei Cristo, o justo, os meus pecados foram para a vida dele.
E a bênção dele veio sobre a minha vida. A minha desobediência para ele e a obediência dele para a minha vida. Os benefícios, as maldições da minha vida por causa da minha desobediência foram sobre Cristo. E as bênçãos da obediência que estavam sobre Cristo vieram sobre a minha vida. Domingo que vem eu quero falar sobre maldição hereditária. Será que existe isso ainda? Que a turma gosta, né? Quebra de maldição. Maldição, você está assim, porque isso daí é maldição hereditária. Ei, Cristo, ele fez ou não fez? A obra foi completa ou ficou faltando alguma coisa? Semana que vem teremos domingo de manhã, 9h30 da manhã, e culto 7 horas da noite. Volto a dizer, domingo excepcionalmente, que é domingo da ceia, nós teremos culto 9h30 da manhã aqui. Pastor, culto no mesmo gás, na mesma intensidade, na mesma graça do culto da noite. A mesma palavra, o mesmo louvor, a mesma filmagem, tudo na mesma qualidade. Domingo que vem, 9h30 da manhã, e domingo que vem, 7 horas da noite. Culto de 1h30 em nome de Jesus. Amém? Ele verá o fruto do penoso trabalho. Jesus, ele trabalhou por você. Jesus fez por você. O que ele fez por mim? Ele morreu por mim. Ele ressuscitou por mim. Ele foi castigado por mim. Ele se enfermou por mim. Ele se empobreceu por mim. Nós estamos falando de terra prometida. De vivermos nessa terra, sabe, descansados. Principalmente nos dias que nós erramos, que nós não atingimos o grau de excelência que a religião exige, ou que a lei de Moisés exige. Naqueles dias em que nós falhamos, que o diabo vem nos acusar, eu falo, ei, diabo, para. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que me justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por vós. Eu vivo, meu irmão, descansado nessa terra, inclusive nos dias que eu erro. Isso é terra prometida, isso é descanso de Deus, porque eu ouvi o Evangelho, e eu atrelei o Evangelho, atrelei a minha fé, as minhas palavras, a minha concordância, às palavras de Cristo. Por isso eu vivo hoje descansado. Por isso hoje eu já entrei nesse descanso e eu quero cada dia mais entrar em mais e mais descanso de Deus. Eu quero cada dia mais me beneficiar, experimentar dos benefícios de Cristo em favor da minha vida. Você que é pai, você que é mãe, você não deseja que o seu filho, ele desfrute, ele usufrua de todo o seu trabalho? Que ele se vista bem, que ele coma bem, que ele more bem, que chegou o tempo de faculdade, tem condição de bancar uma faculdade, quer trabalhar fora, eu tenho condição de sustentar lá, quer montar um negócio, uma empresa, eu tenho condições de te ajudar. Esse é o teu papel como pai, esse é o teu desejo como pai, como mãe. E Deus, ele não é Deus mais, ele é Pai. Quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim, Jesus, os discípulos, João Batista ensinou seus discípulos a orarem. Ensina-nos, nós também. Ele falou assim, vós orareis, ele colocou no tempo futuro, vocês vão orar dessa maneira. Pai nosso. Por que vocês não podem orar hoje? Porque eu ainda não morri para perdoar o pecado de vocês, eu não ressuscitei para justificar vocês, então vocês ainda não têm condição de serem beneficiados com a minha morte, a minha ressurreição, que transmite a vocês a filiação. Eu não tenho condição de fazer isso agora, mas depois que eu morrer e ressuscitar, e vocês crerem, vocês aceitarem o que eu fiz por vocês, vocês vão poder chamar Deus de Pai. Do mesmo jeito, você percebeu? Aprendi isso com o pastor Célio. Ele nunca chamou, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele chamava Deus de Pai. O único momento em que Jesus chamou Deus de Deus foi no Getsêmani, foi na cruz, quando ele foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas falhas, das nossas desobediências. Ele diz lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desampara o seu próprio Filho para que eu e você nunca mais fôssemos desamparados pelo Pai. Ele se torna maldito para que nós nos tornemos benditos.
Ele é amaldiçoado para sermos abençoados. Ele é castigado para termos paz. Ele se empobrece para sermos enriquecidos. Ele é enfermado para que fôssemos curados. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele fica satisfeito quando eu e você tomamos posse, nos apropriamos e entramos nesse descanso. Ele fala assim: valeu a pena. Não foi em vão que eu fiz isso por eles. Valeu a pena. Você, pai, quando você vê teu filho indo bem na escola, teu filho não faz ideia, às vezes, do trabalho, do esforço, do rala que você teve durante a semana, do tanto de sapo que você teve que engolir, do tanto leão que você teve que matar. Mas você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade com seus filhos. Você fala assim: não, vou ralar, vou fazer, não tem importância, mas o meu filho, ele vai ser favorecido. Pode faltar para mim, mas para o meu filho... Estou falando mentira? Não é assim que funciona? Você se dedica em favor do seu filho, você trabalha em favor do seu filho, ele trabalhou em favor das nossas vidas, ele fez tudo em favor das nossas vidas. Por que o povo de Israel não entrou no descanso? Porque apesar de terem ouvido, eles falavam outra coisa. Eles contenderam, eles teimaram com Deus, eles debateram com Deus. E a gente às vezes acha que isso é assim: nossa, ele brigou com Deus, xingou Deus. Não. É quando eu falo em discordância do benefício de Deus. Por isso que o Salmo 103, pode colocar, por favor. Eu não esqueço desse salmo. Porque esse salmo diz o quê? Bendize. Meu irmão, como é que você bendiz algo? Isso daqui está falando, fala. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fala. E todas as minhas entranhas e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que se você procurar no dicionário o que é benefício? É algo ou alguma coisa que alguém faz em favor de outro. Benefício não é pagamento, benefício não é recompensa, benefício não é salário. Benefício é graça, é favor, é presente, é dom. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Como é que eu não esqueço de uma coisa? Eu preciso pelo menos saber dessa coisa. Por isso você e eu não podemos, nós precisamos em primeiro lugar saber dos benefícios, crer no benefício. E como é que eu sei se eu estou crendo ou não? Falando. O povo de Israel, eles ouviram do benefício, a terra prometida, tem água, tem terra boa, tem plantação, tem poço, tem casa pronta, tudo pronto. Eles ouviram do benefício, mas eles não falaram do benefício. Eles falaram contra, eles falaram em discordância do benefício. Qual que foi o resultado? Não tomaram posse. Não se apropriaram, não descansaram, não se beneficiaram. Por quê? Porque eles, apesar de ouvir, eles não creram. E como é que eu sei que eles não creram? Houve contenda. Deus falava uma coisa e eles falavam outra. Você e eu, nós precisamos entrar em acordo com o Senhor. Nós precisamos entrar em concordância com Deus. Deus é um Deus de concordância. O que Deus tem falado para mim? O que Deus fez por mim? O que Deus fez para mim? Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Quando você erra, quando você falha, o que acontece? Que o diabo vem. Porque o diabo não vem o dia que você acerta. O diabo vem o dia que você... hoje estou cansado, não vou na igreja, não, vou ficar aqui em casa. Aí você está sentado no sofá lá, que você trabalhou, está cansado, sei lá, por algum motivo. Ou preguiça mesmo, tem importância. Não, meu irmão, tem dia também que se eu pudesse, eu não viria. Aí o diabo fala assim: nossa, que crente fajuto que você é, hein? Nossa, não vale nada, hein? Crentezinho, café com leite. Você vai ver. Você vai ver o dia que você vier para cima de mim. Você vai... Diabo, some daqui, para com isso, deixa eu ficar quieto aqui, ué.
Você tem consciência que você foi perdoado para sempre? Então, quando vier a acusação, diabo, deixa eu te contar uma história. O dia que Jesus morreu por mim, o dia que o sangue dele veio sobre minha vida, ele não só me tornou filho, mas ele me mantém filho. Ok? Fedorento, chifrudo, some de mim, em nome de Jesus. Ei! Boas novas acompanhado de fé, de palavra, de confissão, de concordância. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Se Ele vai curar através do médico, do remédio, de um milagre, meu irmão, não interessa. O que interessa é que Deus cura, e eu falo é da cura. Eu não, mas não está doendo. Não, mas está doendo? Usa a dor para você confessar a cura. Eu criei uns gatilhos que, quando eu vejo coisa errada, eu falo, isso para mim se tornou um hábito. Eu vejo uma coisa errada na minha vida, ou na minha família, ou na igreja, ou numa situação qualquer, eu falo a palavra. Eu falo, diabo, bacana você ter me lembrado disso, porque eu vou confessar a palavra. Ele tem lembrado menos. Porque quando ele me lembra, quando ele me mostra, quando ele me faz sentir algo, eu falo, que bacana, você está sendo um instrumento de Deus. Porque tem dor, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me curou para sempre. Eu sou curado, eu sou cheio de saúde, o todo da planta dos meus pés até o último cabelo da minha cabeça. Eu sou curado, eu sou sarado. Amém, meu irmão? E aí, esses dias, aí tem um problema, mas tem uma crise, tem uma falta, tem uma necessidade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me enriquece. A tua bênção produz riqueza e não traz sofrimento. Tudo que eu vejo contrário à palavra, eu não falo o que eu estou vendo, eu falo do que eu creio que Jesus fez por mim e para mim. Então, a palavra, as boas novas, na minha vida, elas estão atreladas, está juntinha, fé e palavra. Palavra e fé andam de mão dada. Amém? E aí tem uma situação que eu fico meio preocupado. Nossa, e agora como é que vai fazer? Ah, aleluia, Jesus, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu sei que nesse exato momento o Senhor está trabalhando a meu favor, porque a tua palavra diz assim. De repente, acalma. E eu estou entrando no quê? Num descanso. Eu estou entrando no quê? Numa terra prometida. Eu estou entrando num lugar onde eu estou sendo... Sabe, eu estou vivendo tranquilizado. Eu estou vivendo meio que anestesiado. Por quê? Porque a palavra, as boas novas, estão atreladas à fé. E o que é fé, mais uma vez, para você não esquecer? A fé, ela é falada. Eu sei se eu tenho ou não tenho fé, baseado no que do que sai na minha boca. E como falarão, se não creu? Como crerão, se não ouviram? Então eu tenho ouvido, tenho crido e tenho falado. Ele sacia de bens toda a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Você tem falado do vigor que Deus tem para a tua vida, ou você tem falado do enfado e da canseira que é da tua vida? Hã? Nossa, estou vendo, agora só... deixa eu falar. Estou chegando o frio, é só chegar o frio, eu tenho uma dor aqui no joelho. É só virar o tempo e eu fico resfriado. Meu irmão, pelo amor, fala perto de mim, não. Eu avanço no você. Não, é só virar o tempo a minha garganta. O pessoal do louvor aqui, eles andam miúdo comigo. Mas cadê o irmão? Está com dor de garganta, por que não orou antes? Por que não confessa a palavra todo dia? Eu tenho um compromisso comigo. Eu falo comigo, se eu não posso ficar doente, eu não vou ficar doente em nome de Jesus. Eu tenho uma obra. Deus tem uma obra para ser feita através da minha vida. Entenda nesse contexto, eu sou insubstituível. Você é insubstituível. Ah, mas aqui no louvor tem 5 que cantam, tem importância eu faltar. Pensa assim para você ver. Nós somos insubstituíveis. Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou um filho de Deus. Pergunta para uma mãe, para um pai. Ah, tinha quantos filhos? Tinha 352 filhos. Morreu um. Ah, não tem importância, sobrou 351. Aquele que morreu faz falta. Eu faço falta para o Senhor.
Você faz falta para o Senhor. E Deus não quer simplesmente, eu estou sobrevivendo. Não, Ele veio para que você tenha vida, e você tenha vida plena. Ele veio para que você tenha uma vida sobrenatural. E como é que eu conquisto isso? Palavra e fé. Terminando esse texto aqui. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Quem que realiza? Marcelo? Quem realiza? O bom? Quem realiza? O Eterno. É Deus quem faz todas essas coisas. É Deus que trabalha, é Deus que proporciona, é Deus que rala, é Deus que faz para que nós, como filhos, nos beneficiemos do que Ele fez. É Ele quem faz. O Eterno realiza todas essas coisas. O Eterno faz todas essas coisas em nosso benefício, em nosso favor. Da mesma forma que você, pai, que você, mãe, você faz tudo em favor dos seus filhos, o Eterno, o Deus que agora se tornou um Pai, Ele faz todas essas coisas em nosso próprio benefício. Como é que entra na terra prometida? Ouvindo o que Deus tem para nós e falando da mesma forma, sem contender com Ele, sem teimar com Ele. Mas pastor, continua doendo, continua falando da saúde. Pastor, continua a doença, continua falando da cura. Pastor, o extrato no banco continua vermelho, continua falando da riqueza. Pastor, o negócio está pegando, continua falando da graça, do amor, da justiça de Deus. Mas o diabo está me acusando. Fica acusando ele também de derrotado, de fedorento, de chifrudo, de que vai para o inferno. É desse jeito que funciona. Queda de braço. No teu esforço, não, no esforço de Cristo. Pergunta para você, o que Cristo fez muda? Não. Aproprie-se disso. Tome posse disso. E viva por aquilo que Ele fez. Usufrua daquilo que Ele fez. Desfrute daquilo que Ele fez. Olha o último versículo. Hebreus 4. Olha o que diz. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático, um repouso sabático para o povo de Deus. Segura, Senhor. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforçai-vos, se esforce para entrar nesse repouso. Se esforce para manter, está escrito isso? Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, que foi gerada da incredulidade. A incredulidade deles gerou desobediência, da mesma forma que a nossa fé gera obediência. Quando nós temos uma crença correta, como diz Joseph Prince, quem crê corretamente, vive corretamente. A obediência é só um fruto, o que vale é a fé. Esforcemo-nos para mantermos a nossa confissão. Esforcemo-nos para não entrarmos em contenda com Deus, a despeito do que nossos olhos têm visto, nossa mente tem pensado e o nosso coração tem sentido. Independente disso, nós temos que nos esforçar para nos mantermos alinhados à palavra. Isso é fé. Para mantermos confessando Jesus. Isso é fé. Para mantermos confessando saúde, paz, riqueza, perdão, salvação. Isso é fé. Enquanto mantivermos a nossa confissão, nós seremos recompensados. A Bíblia diz que existe recompensa para a fé. Para as obras não, mas para a fé tem recompensa. Somos recompensados pela nossa fé. Somos recompensados, ou seja, a palavra de Deus não volta vazia, ela volta carregada, ela volta cheia daquilo que ela foi designada para se fazer. Eles não entraram, apesar de terem ouvido, porque o que eles ouviram, eles não creram. Nós temos ouvido. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho ensinado muito a respeito da obra consumada de Cristo. Você precisa falar. Falar o que, pastor? Falar da obra.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a obra consumada, as boas novas, o Evangelho. Você vai falando, você vai crendo, você vai crendo, você vai falando, e de repente a palavra começa a beneficiar a sua vida. E de repente você vai entrando no descanso. Primeiro acontece aqui, para depois se manifestar. Acontece aqui, depois desce para cá, depois sai para a boca, e depois começa a vir. Buscar, pois, em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. Tem muita gente que fala, o irmão não foi na igreja, está colocando o reino de Deus em segundo lugar. Onde está escrito isso, meu irmão? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça significa, em primeiro lugar, saiba o que Cristo fez por você. Romanos 14, 17. O que Cristo fez por mim? Busque isso em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça que gera fé, que gera alegria no Espírito. É isso que está escrito? Você entende que a obra consumada está dentro da minha cabeça, está dentro do meu coração, e eu falo da obra consumada? Pastor, fala para mim os 10 mandamentos. Sei não. Fala para mim da graça. Senta e nós vamos até domingo que vem, sem parar. Fala para mim, pastor, do que não pode fazer, das carnes que não pode comer, das coisas que é tudo condenado, não sei nenhuma. Mas fala para mim do que Cristo fez. Eu estou cheio da obra consumada. Eu falo da obra consumada. E em nome de Jesus e para a honra e glória dele, eu tenho entrado no descanso. Eu tenho entrado numa terra prometida. Eu sei o que ele fez por mim. Eu não abro mão do que ele fez por mim. Diabo, não. Nada menos do que Cristo conquistou para mim. Nem uma vírgula, nem 1 milímetro a menos. Eu recebo tudo, eu quero receber tudo. Eu quero desfrutar de tudo, eu quero usufruir de tudo o que ele fez por mim e para mim, como um pai. Amém.